Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno te abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. Olha, eu estou recebendo cada mensagem, é de arrepiar, hein? Muito obrigado pelo carinho de vocês são demais. Obrigado aí para as pessoas que dão um incentivo para a gente, né? As pessoas que trazem para nós um pouco do seu conhecimento e ajuda muito. Eu não sei se eu estou sendo um bom aluno, tenho me esforçado para ser, mas obrigado pelo carinho de vocês, estou aprendendo muito. E a gente sempre acrescenta alguma coisa, né? A tudo aquilo que eu recebo. Isso é sempre bom. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente em relação ao que está acontecendo. O mundo político. Quando as pessoas falam, a gente não pode misturar a política com a Bíblia. Mas como não? A política que rege as leis do mundo inteiro. Então tudo isso está relacionado com as profecias, principalmente do final dos tempos. Porque são essas leis feitas por esses homens que vão dar, certo? Sentido ao cumprimento da profecia. A profecia vai se cumprir justamente em cima dessas leis, desses poderes, não é? Então a gente tem que ver o que está acontecendo e estudar a Bíblia. Olha, isso aqui está de acordo. Então é assim, nós vamos estudando e aprendendo, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora, como eu mostrei do pastor que mostrou lá que Donald Trump ganha a eleição e será justamente no caminho que está indo agora. Eu vou mostrar para vocês um rabino dizendo basicamente a mesma coisa, em cima de estudos, tá ok? Não é simplesmente porque ele acha, não, em cima de estudo. Um rabino disse: Donald Trump permanecerá no poder para lutar no reino final descrito pelo profeta Daniel. Olha só que coisa interessante, importantíssimo a gente ver isso aqui. Domínio, glória e realeza foram dados a ele. Todos os povos e nações de todas as línguas devem servi-lo. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e sua realeza que não será destruída. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 13, está falando aqui justamente em relação ao grande Messias, ao rei Messias, que governará a terra para sempre, instalará o reino de Deus aqui na terra, e ele governará, ok? O rabino Isser Zalman, um rabino de Mahon Mishneh Torah, que é seguidor do ramo Rabad do judaísmo racídico, que é uma linha de segmento do judaísmo que é ortodoxa, né? Ultra-ortodoxa, comentou sobre o resultado ainda incerto da eleição presidencial. Então vamos ver, ele mostra de um estudo, em cima ele faz aquele comentário. Nada aconteceu legalmente, o rabino falando. O rabino começou seu vídeo citando fontes da mídia, alegando que Joe Biden ganhou a eleição presidencial. É isso que eles estão divulgando, mas é mentira. O Joe Biden só vai ser presidente quando toda a contagem e recontagem dos votos terminarem e comprovarem que deu tudo certinho e ele ganhou. Aí sim, ou então Donald Trump. Mas só no dia 6 de janeiro é anunciado o verdadeiro ganhador. Então o que a mídia está fazendo é arbitrário, ok? O rabino enfatizou que nada aconteceu legalmente, já que a mídia não pode determinar o vencedor da eleição. O vencedor é oficialmente certificado pelo colégio eleitoral e em seguida pelo Senado, Câmara dos Representantes, que é o mesmo que deputados, né? E Arquivo Nacional. Representantes dos colégios eleitorais de cada estado se reúnem em suas respectivas capitais na primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro. Primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira do mês de dezembro, que esse ano vai cair no dia 14 de dezembro. E é importante isso para os judeus. Por quê? Que será bem no meio da grande festa do Hanukkah, conhecida como Festa das Luzes, comemorada pelos judeus do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos.
uma época milagrosa para todos os judeus, porque o Hanukkah é uma festa do milagre, uma festa de milagres, né? Do milagre de Hanukkah, ok? Disse o rabino então sobre isso. Aí, no dia 6 de janeiro, o Senado e a Câmara se reúnem a 1h em sessão especial na capital para declarar os resultados, ok? Então, no dia 6 de janeiro é que é declarado o resultado oficial. E aí sim, fala, agora sim, oficialmente, fulano ou cicrano é eleito, está eleito, ok? Muitas vezes, olha o que o rabino fala, muitas vezes em nossa história parecia que o fim estava próximo e de repente a salvação de Deus é como um piscar de olhos, ela surge. Quantas vezes isso aconteceu com Israel? É o que o rabino está falando aqui. A mesma coisa está dizendo para os americanos. Disse o rabino citando um comentário sobre o livro de Esther, capítulo 4, verso 1. Na realidade, exceto para ele e sua esposa, eu não acho que um único americano votou em Joe Biden. O rabino está aqui dando a opinião dele. Eu acho que nenhum americano votou em Joe Biden. Os votos que foram para Joe Biden, na verdade, eram votos contrários a Donald Trump. Eram votos que queriam derrubar Donald Trump. Está aqui. Eles votaram para remover Donald Trump. Não faz diferença para quem ocupa o seu lugar. Não faz diferença para eles quem está lá, desde que esse alguém seja uma pessoa de esquerda. Enquanto a pessoa que ocupa o salão oval permitir que os radicais de esquerda e BLM continuem em sua batalha profana para expulsar Deus e a Escritura Sagrada do coração da América e dos americanos, Joe Biden já começou a usar os poderes enganosos que foram a ele concedidos pela serpente primordial. Olha que coisa terrível, hein? América, estou, aqui o Joe Biden no Twitter dele, América, estou honrado por você ter me escolhido para liderar nosso grande país, ok? O trabalho que temos pela frente será muito árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos, quer você tenha votado em mim ou não, vou manter a fé que você colocou em mim. Como se uma pessoa não votou nele, então não tem fé nele, né? Ok? O que exatamente ele quer dizer que manterá a fé, tanto dos americanos que votaram como aqueles que não votaram nele? O rabino perguntou e explica: os americanos que votaram no presidente Donald Trump votaram para garantir que esse país permaneça fiel aos sonhos e aspirações de nossos fundadores, que seja um país que segue os ditames morais da Escritura Sagrada, que seja um país que entende que os direitos inabaláveis de cada indivíduo foram direitos concedidos pelo próprio Deus. Uma batalha contra Deus é uma batalha contra a própria essência do nosso país e seus alicerces. Os americanos que votaram em Donald Trump entenderam que seu apoio inabalável e incomparável a Israel se baseia em um imperativo moral que nada tem a ver com a política. Como Joe Biden pretende manter a fé desses eleitores e de outra metade que acredita exatamente ao contrário dele, como ele pode proteger o mundo dos grandes fanáticos e extremistas do Oriente, como o presidente Trump, ao mesmo tempo que ele abraça e encoraja países que apoiam o extremismo, como seu mentor Barack Hussein Obama fez, enquanto permite
que eles continuem o seu plano diabólico de produzir armas de destruição em massa, que colocaria a vida de mais de 6 milhões de judeus em perigo. Como você pode lutar para proteger as vidas das crianças que ainda não nasceram? E ao mesmo tempo, lutar pelo direito das mulheres de escolher cercear ou não a vida desses. Tinha feito ao permitir que eles continuassem com o seu plano diabólico de produzir armas de destruição em massa e pondo em risco todos ali daquela região. Ok? É terrível, né? Claro que não pode, Joe Biden. Então, por que ele disse que pode? Não, ele não é senil, mas como a astuta serpente, lá do Éden, né? Nos dias de Adão e Eva, ele fala palavras que não fazem sentido. O rabino enfatizou que no passado ele havia previsto que o presidente Donald Trump teria mais tempo para completar a missão que Deus lhe deu. Esse rabino aqui, ó, foi um dos que previu que Donald Trump ganharia e que ele tinha uma grande missão no Oriente, principalmente, e com Israel. E nós estamos presenciando isso, né? O rabino manteve essa previsão, prevendo que Joe Biden não chegaria ao poder. Ele citou a última visão do livro de Daniel, em que os ímpios são revelados. Os fundadores dos Estados Unidos da América imaginaram que nosso país seria a realização desse sonho, disse o rabino. O rabino explicou que Donald Trump é a versão final de Esaú. Olha que interessante, a versão final de Esaú. Porque Esaú, no momento em que ele podia destruir seu irmão, ele ao contrário, abraçou seu irmão e falou, chega, acabou. E Donald Trump está sendo um pacificador no Oriente Médio, todo mundo está presenciando isso, né? Então ele é a versão final de Esaú, que como Roma, que é Edom, Roma é Edom, tá? É descendente dos edomitas, né? Vermelho. Sofre a dramática transformação descrita no livro de Daniel. Após a transformação, Esaú lutará por Jacó. Vocês viram o sentido maravilhoso desse plano de paz dos Estados Unidos lá com Israel e os países árabes? Ok? Os irmãos se unem e o que fala aqui que Esaú, aqui já entra Esaú, né? Esaú, ele luta por Jacó. Ao invés de lutar com Jacó, ele passa a lutar por Jacó. Ok? O rabino está passando isso, fazendo essa comparação. Por isso ele crê, dentro do estudo da Escritura, que Donald Trump permanecerá. Basicamente dizendo a mesma coisa que o pastor, que mostra uma visão que ele teve, certo? O rabino mostra através do estudo da Escritura. E aí tem os códigos da Bíblia, né? Que Donald Trump permanecerá. Então nós estamos vendo que estamos próximo de ver uma coisa tremenda acontecer. Vamos aguardar até dezembro. Eu realmente estou ansioso. Por quê? Porque eu aguardo o reino de Deus com muita alegria. Aguardo o mundo vindouro com muita alegria. E estou ansioso para que todo esse sistema ruim, mau, perverso, egoísta se acabe. Que o pecado seja totalmente aniquilado. De ver a humanidade toda em paz. De não ouvir mais falar de crimes, de roubos, de corrupção. Dessas loucuras, acabar tudo. E saber que nós, e saber que nós estamos sim muito próximo da nossa redenção.
E a eternidade vai ser como um dia. Vamos lá. Todo mundo feliz, estudando a palavra cada dia, adquirindo mais conhecimento. Isso vai ser maravilhoso. Então ore, clame a Deus, para que Deus mantenha homens bons e justos no poder, para barrar esses homens maus, perversos, injustos, que gostam apenas do poder e de escravizar a humanidade. Vamos clamar ao Criador, continue orando, para que Deus nos livre de todo esse mal. Shalom, um forte abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pelo apoio, pelo voto de confiança, isso é importante. O Eterno te abençoe, até o próximo vídeo.